Bom dia, estamos no dia 149 de leitura da Bíblia. Começaremos com Romanos, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele também, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé para que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: Eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele de quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído. Foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente lhe será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Samuel, capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Samuel havia reinado em Israel durante 1 ano. No 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar em Saul em Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado,
se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando com este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que estavam com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: Para que os hebreus não façam espadas nem lanças, por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para molar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para molar os fios das lâminas e das enxadas e 4 gramas de prata para molar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquimás. Salmos 58. O castigo dos ímpios. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, as presas dos leãozinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escorram, ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se diluiu a passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol. Como espinheiros, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos, de fato, há um Deus que julga na terra.